Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas. Nós estamos aqui em mais uma reunião, mais uma conversa com o candidato, desta vez com o deputado federal e candidato ao governo do Estado, Daniel Vilela, que já no primeiro semestre já tinha nos recebido, né, deputado, no seu escritório político. Tratamos de questões que envolvem o futuro do Estado de Goiás. E hoje é a oportunidade que o Sindifisco, a FEGO e a Associação também dos Auditores do município de Goiânia, em parceria, organizamos para que o candidato Daniel Vilela pudesse expor aos auditores do Estado e do município, né, quais são os seus projetos, os seus planos, como ele tem enxergado, né, o Estado de Goiás, como ele projeta nesses próximos 4 anos o nosso Estado, né, a questão administrativa, tributária, financeira, que tudo isso é muito difícil. Quem assumir o Estado em janeiro vai ter que enfrentar, né, uma situação difícil não só no Estado, mas no país, né, em nível nacional. Então, essa é uma oportunidade que nós entendemos é importante para o candidato expor a seu plano de governo, tirar as dúvidas, né, que a categoria tenha. Nós elencamos alguns questionamentos a respeito de benefícios fiscais, a respeito de estrutura da administração tributária, né, a institucionalização, seu fortalecimento, a questão previdenciária também, que é outra questão importante, né, qualificação, aperfeiçoamento dos servidores da administração tributária com uma escola específica, né, para os servidores da Fazenda. Então, esses assuntos nós vamos tratar, mas primeiro, né, dá a oportunidade para o candidato Daniel Vilela dar as boas, né, dar o seu bom dia, sua boa tarde, né, e se colocar à disposição da categoria. Quero aqui cumprimentar a todos, agradecê-los pelo prestígio de participar conosco desse bate-papo, de vir aqui nos ouvir, de vir aqui também trazer as colaborações, as sugestões e poder ouvir um pouco do que nós estamos imaginando para o Estado, principalmente do ponto de vista da sua gestão fiscal para os próximos 4 anos. Cumprimentar aqui o meu querido amigo, posso chamar de amigo, né, Paulo? O Elísio, saudar aqui o Vilmar, que é também amigo de longa data, dizer que o Paulo já tem aí, ao longo dos últimos meses, temos dialogado, tenho tido o privilégio e a oportunidade de ouvi-lo em relação aos números, em relação à atual circunstância fiscal do Estado. Fiz isso antes do período eleitoral, brinquei com ele até no dia que, após a nossa conversa, eu não sabia se ele estava lá a serviço de um candidato adversário. Tamanho foi desestimulante para nós a nossa conversa em relação ao diagnóstico fiscal do Estado, né, Paulo Sérgio? Mas, enfim, a gente sabe que é uma situação complexa, difícil, mas que precisa ser enfrentada, que precisa ser superada com boas práticas, com pessoas preparadas, competentes. Nós sabemos que o nosso Estado é um Estado pujante, um Estado forte, que tem condição, sim, de rapidamente, no mais breve tempo possível, retomar uma condição de uma situação de controle fiscal, de responsabilidade fiscal, de recuperar a sua capacidade de investimento, e é isso que nos motiva, isso que faz com que tenhamos aí assumido esse desafio de disputar essa eleição ao governo do Estado. Primeiro, reconhecendo que as práticas políticas ao longo desses últimos anos, desse grupo político que administra Goiás nos últimos anos, são práticas políticas ultrapassadas, atrasadas, que têm levado em consideração as suas medidas e as suas ações sempre em primeiro lugar o ponto de vista político, o ponto de vista eleitoral, o ponto de vista de beneficiar apenas os amigos do rei, uma prática, ao nosso ver, extremamente equivocada e desatualizada dos tempos contemporâneos de hoje. O nosso projeto de gestão, ele é calcado, fundamentado, tem como princípio a responsabilidade fiscal, as boas práticas de gestão, o uso intensivo da tecnologia acessível para uma melhor qualidade no gasto, para uma melhor qualidade, para uma melhor gestão fiscal. Elaboramos também esse plano de gestão, imaginando
e reconhecendo as dificuldades fiscais do nosso Estado, imaginando aí um diagnóstico de futuro complexo e que, sem dúvida nenhuma, Paulo, passa por uma boa qualificação daqueles que terão a responsabilidade de assumir as funções do nosso Estado a partir do ano que vem. Se nós não tivermos em Goiás, a partir do nosso próximo governo, uma gestão qualificada, de técnicos que conhecem, que têm expertise, que têm know-how, que têm experiência para enfrentar e assumir esses desafios, nós estaremos fadados, no mínimo, de ficarmos mais 4 anos estagnados. Mas entendo que a situação é muito mais grave. Estamos fadados a ter 4 anos de um completo descontrole fiscal. Sei que isso não é fácil, sei que isso exige medidas sérias, intensas, mas eu tenho certeza e quero aqui já antecipar o meu reconhecimento ao valoroso quadro de servidores que nós temos no Estado, principalmente os servidores da área tributária. Eu conheço alguns, convivo com alguns, fui aluno de alguns, tenho aí o privilégio de conviver constantemente, de dialogar, tenho o desejo de me aprofundar, de conhecer as práticas, as boas práticas, de conhecer o Estado na sua profundidade e de participar também da criação das soluções. E por isso que digo que me sinto muito privilegiado, Paulo Sérgio, de poder constantemente ouvi-los, né, porque são pessoas extremamente qualificadas, didáticas, que conseguem rapidamente apresentar e oferecer aos seus interlocutores a condição do nosso Estado. Nós temos algumas ações que constam dentro do nosso plano de gestão, que são macros, mas que eu acho que convém serem colocadas aqui. Depois, num outro momento, também abrir aqui a possibilidade de sugestões, de questionamentos em relação à nossa proposta, ao nosso projeto. Primeiro, reconhecer a necessidade de promovermos emergencialmente, assim que assumimos o governo, uma política de responsabilidade fiscal. Uma política que possa otimizar as despesas, que possa maximizar as receitas, que encontre uma condição de qualidade na alocação dos recursos públicos, que possa valorizar os bons servidores, que possa dar oportunidade a eles, e aí temos o compromisso já assumidos publicamente de 50% dos cargos comissionados do Estado serem ocupados por servidores de carreira após um processo de certificação, habilitação, criando aí um banco de talentos dos nossos servidores de carreira, ao mesmo tempo que temos como meta para os próximos 4 anos fazer com que Goiás seja proporcionalmente o menor número de comissionados do Brasil, mudando essa prática de ocupação dos cargos com viés político, dando oportunidade aos talentos, às pessoas que se prepararam, que estudaram, que constantemente estão se qualificando para assumir esses desafios, assumir essas funções, promover e liderar novos e inovadores projetos. Você colocou aqui algumas situações, Paulo, que eu tenho discutido também ao longo dos últimos meses, que são preocupantes, algumas preocupantes e muito importantes para o Estado. A questão da política de incentivo fiscal. Eu sou um defensor dessa política. Acho que ela foi importantíssima para o desenvolvimento, para a industrialização do nosso Estado ao longo dos últimos anos. Agora, o grande problema é porque a gente não consegue observar uma métrica desses incentivos. Você não consegue observar objetivamente o retorno disso para o Estado, para a sociedade, seja na geração de emprego, seja na geração de renda, seja na geração de receitas. Então é preciso requalificar os programas de incentivos fiscais no nosso Estado, ainda mais no momento em que o Estado vive uma situação de que não consegue equalizar receita e despesa, aonde a gente vê nessa reta final de campanha o Estado não dando mais condição de maquiar a verdadeira real situação, aonde você tem uma bolsa universitária com 6 meses de atraso, aonde você tem nessa semana uma interdição do principal hospital de urgência do Estado, aonde você tem um materno infantil, um hospital extremamente importante também
parcialmente interditado, com acúmulo de lixos, e impondo aí ao Estado a responsabilidade disso devido a também a falta de pagamento dos contratos de gestão que foram feitos com as organizações sociais. Você vê atraso dos programas sociais, você vê atraso no pagamento de servidores, enfim, o Estado já não consegue mais maquiar publicamente a sua real circunstância. Eu, inclusive, confesso para os senhores que nessas últimas semanas isso trouxe um complicador para a nossa campanha, porque nós estamos aí todos num esforço para garantir o segundo turno da eleição. E nesse aspecto, o segundo turno só é garantido através da soma de todos os candidatos contra o candidato que lidera. E a gente observando com todas essas ações, o atual governador tendo aí um derretimento nas suas intenções de voto, em razão que Goiás hoje começa a enxergar o que é a realidade de fato do Estado. Então, nós sabemos dessa circunstância, entendemos que será um momento, a partir não só do próximo ano, mas do próximo ano, assim que assumirmos o governo, estará sob a nossa responsabilidade de promovermos uma gestão fiscal responsável. Mas teremos, com certeza, um final de ano preocupante do ponto de vista da situação fiscal do nosso Estado. E eu alertei isso já há alguns meses, nos debates, nas sabatinas, alertei o Tribunal de Contas do Estado. Fui lá 3 meses atrás, mostrando que o próprio orçamento encaminhado pelo governo, do ponto de vista da gestão da folha, tinha e tem um déficit de mais de 3,5 bilhão de reais. Então, é preocupante essa situação. É um negócio que talvez os goianos ainda não compreenderam a atual circunstância fiscal do Estado. E um compromisso que nós temos sendo enfáticos e reiterado é de que nós não temos uma condição de fazer uma política eleitoral com essa prática antiga de prometer, sem ter a mínima condição de executar e de realizar nos próximos 4 anos. Eu tenho procurado ser verdadeiro, ser transparente, implementar nesse processo eleitoral a cultura da verdade. Nós não podemos ficar repetindo as mesmas promessas, e os demais candidatos estão aí prometendo construir hospitais, novos hospitais, sendo que tem vários inacabados pelo Estado. O meu compromisso, e eu tenho afirmado isso, é de concluir todas as obras inacabadas antes de iniciar novos investimentos, é de encontrar formas criativas, inovadoras, que possam amenizar esses problemas. Por exemplo, a questão da saúde, de você ampliar a nossa rede de atendimento, utilizando a iniciativa privada, as instituições filantrópicas, as clínicas populares, porque o Estado não tem condição de construir, de fazer novos investimentos, não está tendo condições de custear os atuais hospitais. Está aí o Hugo como exemplo disso. E aí, inclusive, em relação às organizações sociais, eu sou até um defensor desse modelo. Acho que o problema não é o modelo, o problema é quem são essas organizações sociais, de que forma elas contratualizaram com o Estado, porque a lógica de você trazer para dentro do governo alguém que tem uma expertise que talvez o Estado não tenha, ela é interessante, mas não dá para você trazer alguém que foi criado da noite para o dia, uma organização social que foi criada hoje e contratualizou com o Estado no outro dia. Essa lógica não é a lógica dos contratos de gestão. Mas, enfim, dizer, Paulo Sérgio, desse nosso compromisso de agir com verdade, infelizmente, de ter que não se comprometer com determinadas demandas de determinados setores que desejam, que querem serem, de alguma forma, atendidos nos seus pleitos, de não fazer uma campanha que amanhã não terei a condição de realizar aqueles compromissos assumidos e ser aí num momento onde as redes sociais, onde há uma independência muito forte dos veículos de comunicação, ser desmoralizado politicamente. Eu sou muito jovem, espero ainda ter muitos anos de colaboração e contribuição ao meu Estado e ao meu país. Não quero ser desmoralizado por adotar as práticas políticas atrasadas, de promover aí uma política mentirosa para a população, uma política que não vai de encontro com as necessidades
e responsabilidades que um gestor público precisa ter. Então, eu quero, para finalizar, mais uma vez, reconhecer que estou aqui hoje em uma reunião com servidores altamente qualificados, altamente preparados, e dizer que sei que as soluções para o Estado passam pelos senhores e pelas senhoras, através de um diálogo permanente, constante, para que possamos encontrar as soluções sem inviabilizar o nosso Estado, sem inviabilizar os serviços que são prestados e que são de responsabilidade do poder público, e sei que posso contar com os senhores e com as senhoras. Como eu já disse, tenho muito relacionamento com alguns, e nós vamos juntos aí fazermos um governo compartilhado nas decisões, de diálogo profundo, constante, permanente, no sentido de encontrar soluções e fazer com que Goiás se torne um estado de referência do ponto de vista fiscal, um estado que orgulhe a todos nós, um estado que recupere a sua capacidade de investimento, que tenha recursos próprios para investir nas prioridades das políticas públicas estabelecidas, não um estado que fica sempre dependente de recursos externos, um estado que sempre tem que estar buscando lá fora, nas instituições bancárias, sejam elas nacionais, públicas ou internacionais, os recursos para promover investimento e, consequentemente, ampliando o seu endividamento futuro. Então, nós temos aí a consciência disso e queremos, o nosso objetivo é fazer com que o nosso Estado seja, a partir do ano que vem, administrado, liderado por pessoas preparadas, que tenham compromissos com a gestão, que tenham compromisso com a qualidade na prestação dos serviços públicos, e não compromissos políticos eleitorais. Goiás não pode continuar dessa forma. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos mais 4 anos com políticas demagógicas, com políticas hipócritas, com políticas de discurso, com políticas de achar que chamar para briga, de bater a mão na mesa vai resolver o problema. Todos nós sabemos que não. Os senhores, mais do que eu, sabem disso. E nós temos exemplos bem-sucedidos de outros estados que deram certo a partir de um momento de uma política de responsabilidade fiscal. Obrigado aos senhores, bom dia. O objetivo, deputado, da nossa conversa aqui não é nada solene, é um bate-papo, onde a ideia é a gente colocar alguns pontos aqui interessantes. O senhor já trilhou por uma parte deles, o senhor já, no seu discurso, mencionou. E eu queria começar por um ponto que creio que para a categoria, para o fisco, é um sonho antigo. O pessoal do município teve o projeto aprovado em primeira votação no plenário ontem, né? E que é a lei orgânica, que seria a institucionalização da administração tributária. Nós estamos falando, vi o senhor falando aqui, de contar com o trabalho, né, dos servidores da área tributária, em otimizar a receita, em maximizar a receita, né, seus recursos próprios. E até hoje, no Estado, no meu tempo, eu tenho 20 anos de serviço, as melhores gestões no Estado foram aquelas que tiveram um trabalho sincronizado com a administração tributária. Nós já tivemos experiências aqui de gestores que, de uma certa forma, marginalizaram a administração tributária, achando que poderiam fazer sua gestão, né, independentemente do trabalho do fisco. E nós somos servidores de Estado, e todo o nosso trabalho, toda a nossa expertise, todo o nosso esforço é exatamente para otimizar a receita, para maximizar a receita, para distribuir de forma correta, né, a carga tributária, a justiça fiscal, né, e combatendo a concorrência desleal. Então, a lei orgânica, que seria um projeto importante, né, para o fisco, aonde teria sua autonomia financeira, orçamentária e administrativa, daria maior força estrutural para a administração tributária, e no combate à sonegação nós teríamos recursos prioritários, tecnologia, escola fazendária, toda uma estrutura que nos permitiria alcançar esse objetivo que o senhor colocou. Então, a pergunta que eu faço é, primeiro, se o senhor tem conhecimento desse projeto, num projeto que envolve, inclusive, uma PEC, né, nacional, que está no Congresso Nacional, que é a PEC 186,
No município, eles já conseguiram agora esse projeto ser, pelo menos, aprovado em primeira votação, e nós, no Estado, temos esse anseio, né, de individualização da administração tributária, com carreira específica, que seria a carreira do fisco e sua carreira de apoio, e nós temos ali seus recursos prioritários, recursos para investimento em tecnologia, em qualificação, investimentos em toda a sorte. Então, eu queria saber da sua opinião em relação a isso, se é favorável, se tem alguma reserva em relação a isso. Bom, Paulo, eu recebi essas colocações previamente, antes da reunião, e pude analisá-las rapidamente. Uma delas é essa lei orgânica, que prevê a autonomia administrativa e financeira. Não tenho nenhuma dificuldade em assumir aqui um compromisso de, assumindo o governo, sentarmos rapidamente e dialogarmos na construção de uma legislação que possa atender às reivindicações colocadas nesse aspecto. Acho que é fundamental ressaltar que ninguém mais, talvez nenhuma outra carreira do Estado ou outras carreiras do Estado tenha um comprometimento com a gestão fiscal do nosso Estado mais do que vocês. Portanto, vocês têm, sem dúvida nenhuma, o meu compromisso de dialogarmos, de construirmos aí uma legislação da mesma forma que o prefeito Íris está fazendo nesse momento aqui em Goiânia. Sei que isso é importante, isso trará ganho para a administração tributária do nosso Estado e é fundamental isso. Acho, mais uma vez dizendo aqui, né, a solução para os problemas fiscais do nosso Estado se dá na área tributária, na gestão tributária do nosso Estado. Então, não tem dificuldade nenhuma em assumir esse compromisso de sentarmos, dialogarmos, construirmos essa legislação. E quero aqui, mais uma vez, reafirmar que nós temos o reconhecimento de que precisamos de vocês para recondicionar as contas públicas do nosso Estado. E assim faremos juntos, de forma dialogada. Ótimo. Em relação aos benefícios fiscais, nós tivemos no ano passado uma recomendação do Tribunal de Contas que levou a uma redução de 12,5% do volume de benefícios. Essa redução ela foi revisada para em torno de 9%, e a informação que nós temos hoje é que ela não chega a 5%, né, com uma série de alterações que vem ocorrendo desde então. Isso trouxe prejuízo, inclusive a meta de arrecadação para esse ano, tem gerado problemas, inclusive, para o cumprimento de obrigações do Estado, e é um anseio do fisco ver esses benefícios revisados e colocados em patamares razoáveis. Quando nós nos manifestamos em relação à questão dos incentivos, dos benefícios, nós não estamos indo contra uma política que transformou a economia de Goiás. Nós estamos indo contra aquilo que é exacerbado, aquilo que é fora do razoável. E a expectativa nossa é que o chefe do Executivo ele assuma essa responsabilidade de revisar esses benefícios muitas vezes que são tão somente para financiar lucro de grupos econômicos e não trazem nenhum tipo de ganho, não geram emprego. Antes seria até mais barato pagar um salário mínimo para cada emprego que ele gera do que estar concedendo benefício a certos empreendimentos. Então, eu queria ouvir mais sobre isso, sobre essa posição do senhor deputado em relação a isso, em relação à questão dos benefícios. Eu, como já coloquei aqui, você trouxe, Paulo, o reconhecimento da categoria de que é uma política bem-sucedida e que trouxe desenvolvimento para o nosso Estado. Então, é preciso partirmos desse princípio. Mas é, sem dúvida nenhuma, fundamental a sua requalificação. Não podemos aceitar, como foi colocado por você e como a gente observa, que existe até um mercado interno de créditos de ICMS, onde determinados grupos nunca pagam, sempre ficam com créditos e acabam até comercializando esse crédito dentro de um mercado interno. Isso é inaceitável. Nós não podemos, isso é mais do que irrazoável, né? Então, isso nós não podemos aceitar. Isso, sem dúvida nenhuma, precisa passar por uma requalificação e mais uma vez, ninguém tem a competência que vocês têm para identificar isso e auxiliar o governo nesse sentido. O que eu posso assumir é o compromisso político de termos efetivamente uma política razoável de benefícios fiscais, com métricas objetivas, identificadas,
que possam ser comprovadas, que possam ser admitidas e mostradas, inclusive, à sociedade, os retornos que nós estamos tendo com aquela política. Mas não podemos, sem dúvida nenhuma, continuar, como você colocou, financiando o lucro de determinados grupos econômicos, que não são muitos, geralmente são sempre os mesmos, os beneficiados, né? E não coincidentemente, nas eleições anteriores, eram também os maiores doadores de campanha. E nessa eleição teve um componente que inclusive facilita para determinadas situações futuras. Eu me sinto muito confortável nesse aspecto, acredito nisso, acho que a solução fiscal do Estado passa por isso e vamos, sem dúvida nenhuma, através da expertise, do trabalho, do know-how dos senhores e das senhoras, implementar e requalificar os programas de incentivo fiscais no Estado. Um outro assunto importante é a PEC do teto de gastos. Aqui em Goiás ela foi aprovada em 2017 e a vigência dela, inclusive, foi prorrogada adiada para 1º de janeiro de 2018. Essa PEC ela trouxe algumas distorções do ponto de vista das corporações. Nós somos uma categoria, nós somos remunerados por subsídio. Nós não temos nenhuma outra vantagem, quinquênio e outros ganhos. Nós temos o desenvolvimento na carreira. E a última alteração nossa foi em 2016, onde estabeleceu-se ali um desenvolvimento na carreira por meio de qualificação. Veio a PEC em 2017 e suspendeu por 3 anos as progressões e promoções, exceto para duas categorias grandes, volumosas, que é a segurança pública, 2 áreas grandes, e a saúde. E nós ficamos parados, agora a gente está com todo esse processo suspenso, e era o que trazia o estímulo à qualificação, né? Essa PEC precisa ser revisada até por outras questões também, né? Em questão fiscal, está atrapalhando, de certo modo, o próprio Estado. Isso eu falo porque eu vi isso de 2 secretários da Fazenda, né? E a pergunta primeiro, se o senhor tem conhecimento do teor dessa emenda e a seu alcance, e em segundo, se haveria abertura para que se faça uma revisão dessa PEC no sentido de corrigir as distorções que ela trouxe. Como você colocou, essa própria PEC tem trazido prejuízos para o Estado, isso precisa ser corrigido e podemos sim encontrar. Eu tenho certeza que nós estamos aqui dentro de uma reunião de um grupo da área tributária que tem responsabilidade com o Estado, tem responsabilidade fiscal, sabe que o Estado precisa estar em melhores condições, que o Estado precisa recondicionar suas contas públicas. Então, eu tenho certeza que a colaboração dos senhores será nesse aspecto, com viés de encontrarmos aí uma condição melhor para o nosso Estado, revisando a PEC do teto, demais outras legislações, seja inclusive como ofertando estímulo através da lei orgânica das carreiras da administração tributária. Então nós vamos fazer um governo de diálogo, um governo que possa utilizar o que há de mais moderno do ponto de vista de ferramentas de gestão, para que a gente possa ter efetivamente em Goiás os pleitos de qualificação, de estímulo dos servidores atendidos, da mesma forma que a gente tem a condição de promover os investimentos necessários para a nossa sociedade. Então, da nossa parte, nós temos total boa vontade, disposição e queremos e vamos fazer um governo de decisões compartilhadas, criando conjuntamente as soluções para os problemas do nosso Estado. Um outro assunto, e aí eu vou unir, que envolve alterações de nível nacional, que são a reforma da Previdência e a reforma tributária. O senhor, como deputado federal, tem participado desse processo, né, discussão, tanto a reforma tributária que traz a proposta que está em tramitação, ela praticamente interfere, ela acaba com a autonomia dos estados. Isso aí envolve um governador que, com sua bancada, faça esse trabalho junto ao Congresso Nacional, de manter a autonomia, ou melhor, avançar nas autonomias dos estados em relação à sua questão tributária. E a reforma da Previdência também, que afeta os estados muito fortemente, né? E os servidores do Estado. Nós temos, acho que é praticamente unânime,
a visão de que as reformas elas virão acontecer, mas existem situações consolidadas, situações de servidores que já têm mais de 20 anos de serviço, e a proposta de reforma da Previdência que tramita no Congresso, ela torna insegura a situação de servidores e muitos próximos de se aposentar. Ela não traz uma regra de transição racional, né? Ela não traz uma regra de transição adequada às situações consolidadas. E eu queria saber, o senhor como governador, né, que terá a liderança da bancada no Congresso Nacional, como o senhor lidaria ou lidará com a eventual tramitação de uma reforma da Previdência e também a reforma tributária. Primeiro, na questão da reforma tributária, eu acompanhei superficialmente, mas converso constantemente com o Raul, que é o relator da reforma tributária, procuro entender um pouco as diretrizes do que ele está propondo lá dentro do texto, e eu, não só na área tributária, mas sou um defensor dessa descentralização das prerrogativas legislativas no nosso país. Acho que esse modelo nosso não é o mais adequado. Nós precisamos dar mais autonomia aos estados em relação até à legislação penal. Esse modelo americano, eu acho que a gente precisa avançar nesse aspecto também, porque cada estado tem as suas particularidades, as suas dificuldades particulares, peculiares. Portanto, eu sou um defensor disso. Vamos, obviamente, construir isso, dialogar com a nossa bancada federal. Agora, importante também dizer, Paulo, que antigamente existia uma afinidade e uma relação mais umbilical entre bancada federal e governo do Estado. Hoje, cada deputado pensa de uma forma, se tem alguma ligação, alguma orientação, é muito mais do partido em nível nacional, é muito mais em relação à sua posição como base ou oposição ao governo federal. Mas é lógico que um governador tem a relação, tem a condição de dialogar e dispor os prejuízos que podem acarretar o Estado. E isso tem relevância dentro de um processo decisório para cada deputado federal, e assim o faremos. A reforma da Previdência é da mesma forma, né? Nós sabemos que um texto, inicialmente, ele trazia uma série de inseguranças, para alguns, inclusive, retirava direitos garantidos de algumas carreiras, de alguns servidores do setor público, e isso, exatamente por isso que ele não conseguiu construir uma maioria para ser votado lá. Depois foi se aperfeiçoando um pouco o texto, corrigindo. Acredito que ainda existem distorções fortes, graves, que precisam ser corrigidas para que possamos avançar num texto que também dê condições de não chegarmos a uma situação de colapso devido aí ao crescimento do gasto previdenciário no nosso país. Agora, isso é uma situação que precisa ser construída junto com as bancadas federais, com os deputados, dialogando, e é claro que terá a nossa participação como governador, principalmente para garantir os direitos dos nossos servidores do Estado e, ao mesmo tempo, também não trazer nenhum tipo de prejuízo para o nosso Estado. Vilmar, tem alguma colocação a fazer? Boa tarde, colegas. Boa tarde, deputado amigo Daniel Vilela. Eu quero cumprimentá-lo por estar aqui conosco hoje, dizer que, da minha parte, eu fiquei satisfeito com o que foi respondido aí, e tenho certeza de que, eleito, nós, dos fiscos, teremos oportunidade no seu governo do diálogo que você falou aqui agora com todos nós. Isso é muito importante para a gente, para a nossa carreira, para o nosso pessoal. Agradeço a sua presença e dizer que estamos aí para ajudá-lo naquilo que for possível. Obrigado. Boa tarde, meu caríssimo deputado e candidato a governador do Estado, meus companheiros classistas, presidente do sindicato e da associação, minhas senhoras, meus senhores, colegas do fisco estadual, presidente do sindicato também dos auditores tributários do município de Goiânia, doutor Manel, que se encontra presente. Senhor candidato,
Na qualidade de auditor tributário do município de Goiânia, nós queremos manifestar a Vossa Excelência uma grande preocupação que tem hoje os auditores tributários municipais, principalmente das capitais, porque no Congresso Nacional já está pronto para ser votado a emenda, a PEC que vai tratar naturalmente da reforma tributária, cujo relator é o deputado colega seu, Hauler, do Paraná, e este parlamentar construiu um relatório que eu pertenço a uma entidade nacional de auditor tributário e ficamos pasmados quando tomamos conhecimento do inteiro teor desse relatório. Ele arbitra, ele acaba com o Pacto Federativo. Os municípios de maior porte, principalmente as capitais, vai perder a sua principal fonte de receita, que é o ISS. E parte dos estados também passarão a ficar com pires na mão no governo federal para buscar recursos para atender suas demandas públicas. Nos estranhou sobremaneira. E eu que acompanho o parlamento no Congresso Nacional, fiquei até triste, porque todos os deputados federais do meu estado, que eu busquei informação, na sua maioria manifestou total desconhecimento do que se estava tratando no Congresso. Isso me assustou. Essa reforma só não foi levada a cabo por conta das eleições, mas será levada a cabo. E esse parlamentar lá do Paraná é empresário. Houve um lobby dos empresários para pôr ele nessa comissão especial que trata da reforma tributária. Então, meu caríssimo deputado, hoje e candidato, urge que seja feita uma força-tarefa dos parlamentares para não aprovar o projeto com esse relatório que lá está pronto, sob pena de, mais uma vez, penalizar e muito os grandes municípios, e as capitais todas estão incluídas, e com reflexo nos estados. É uma grande preocupação que nós temos. E nós, auditores, vamos perder, de uma certa forma, aquele espaço que nós temos que trabalhar. Porque aí a contrapartida que estão nos oferecendo é o IPVA, parte do IPVA que já é garantida a nós. Ora, como é que o auditor vai fiscalizar IPVA, se nós não temos competência para tal, porque nós não somos agente de trânsito nem nada? Então, de forma que requer aqui, e aqui o meu apelo. O segundo apelo, já foi mencionado pelo meu presidente aqui, é com relação à lei orgânica da administração tributária. O nosso projeto de Goiânia, que está sendo votado na Câmara hoje, ficou 7 anos engavetado na Prefeitura. Só na gaveta do secretário de Finanças, ficou 6 anos. Agora nós conseguimos desengavetar, já está votando. A lei orgânica não é a favor. É uma obrigação do ente fazer isso. Não é nenhum tipo de favor. A Constituição determina que os estados e os municípios tenham que dotar as carreiras típicas de estado como lei orgânicas própria. Portanto, é urgente que o Estado de Goiás também faça o seu dever de casa. Mande para a Assembleia Legislativa o projeto de lei da orgânica dos auditores tributários do Estado de Goiás. É o apelo que eu faço. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa casa. Sucesso na sua caminhada. Bem, doutor Elísio, vou rememorar aqui a fala do senhor. Primeiro, sobre a reforma tributária.
Na verdade, tem uma dinâmica própria do Congresso, o senhor está lá constantemente, sabe disso. O parlamentar ele tem uma série de atividades, seja junto ao governo federal, ou seja nas mais variadas comissões da qual ele preside, da qual ele participa. Ele não consegue atuar em todas, inclusive há uma limitação de número de parlamentares nas comissões, inclusive as comissões especiais, como a questão da reforma tributária. Eu, sinceramente, não vejo hoje um ambiente, uma disposição para aprovação da reforma tributária. Na verdade, a reforma tributária lá, já vários textos foram construídos ao longo dos últimos 15, 20 anos. Tantos e tantos relatores já passaram, já produziram texto e não houve avanço nenhum. Talvez seja de todas as reformas a que menos avançou dentro do Congresso Nacional ao longo dos últimos anos. Então, dentro dessa dinâmica, o parlamentar ele só tem acesso, inclusive ao texto, quando ele é integrante e após a liberação do texto pelo relator. O relator ele pode ficar 1 ano, 2 anos com esse texto sem compartilhar com ninguém da comissão, ainda mais nas comissões especiais, que não tem uma regra de funcionamento semanal, ela só é reunida a partir da determinação do presidente, de comum acordo com o relator. Talvez seja essa a razão do desconhecimento de grande parte da bancada federal com o texto apresentado pelo deputado Raul. Eu, por exemplo, esse ano sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não consigo acompanhar as demais comissões. A CCJ, ela se reúne 3 vezes na semana, é a única comissão que reúne mais de um dia, terça, quarta e quinta. Então, eu não tenho participado de nenhuma outra comissão, muito menos de comissões especiais. Mas o senhor tem a certeza que nós estamos atentos a isso. É uma matéria que, independente se é a favor ou contra, não é votada sem uma discussão ampla, sem uma participação de todos. Não acredito de forma nenhuma que será votada esse ano. Portanto, a responsabilidade e as colocações do senhor pessoalmente, precisa ser levada à próxima bancada federal eleita. Inclusive, fica aqui uma dica, né? Participando inclusive do próprio processo eleitoral na escolha dos próximos deputados federais. A única coisa que eu sei é que eu não vou ser deputado federal o ano que vem. Essa é a certeza que eu tenho, né? Mas eu tenho certeza que os senhores e as senhoras podem, independente de quem for eleito, dialogar e recolocar essas posições no futuro, na futura composição da Câmara e do Senado Federal. E em relação à lei orgânica, né, que eu já assumi aqui o compromisso colocado de, assim que assumimos o governo, dialogarmos, construirmos, fazermos aquilo que a Constituição determina, como bem colocado pelo senhor. Não vejo de forma nenhuma algum prejuízo para o Estado na criação da lei orgânica, fim da votação, do encaminhamento através do Poder Executivo para o Poder Legislativo dessa legislação, e vamos construir. Eu confesso para os senhores que não tenho de forma detalhada o conhecimento dessa proposta, mas ganhando as eleições, sentaremos e tenho toda a disposição para adquirir o conhecimento, ouvi-los e construirmos aí da melhor forma possível essa lei orgânica da administração tributária. Aqui nós encerramos nossa conversa com o candidato e dizer ao deputado Daniel Vilela que o fisco está à sua disposição, né, seja como governador, como parlamentar, nós estamos à disposição, as entidades estão aqui, né, esse evento é uma demonstração disso, de sobriedade, de responsabilidade das entidades, né, e colocar o fisco à sua disposição, dizer que foi um prazer tê-lo aqui, né, da forma como foi colocado, bem desenvolta, bem clara, toda a sua proposta, né, de um modo geral, colocada para a categoria, e desejar boa sorte na empreitada. Sabemos que a sua agenda é difícil, a agenda de candidato é difícil, né, e que principalmente na última semana, né, e dizer que o fisco está à sua disposição. Tá? Muito obrigado pela visita e acho que todos aqui foram bem esclarecidos dos pontos do seu programa, daquilo que foi questionado, né, com respostas sempre bem elaboradas, para que a gente pudesse aqui ter o esclarecimento. Mas eu quero aqui só
fazer umas considerações finais, mais uma vez agradecendo a todos os senhores e as senhoras por ter tirado um pouquinho do horário de almoço, né, e vindo aqui nos ouvir e compartilhar as nossas ideias, colocar aqui também os questionamentos e o posicionamento em relação a essas situações colocadas pelos senhores aqui. E quero aqui pedir, não posso deixar numa reta final de pedir o voto dos senhores e das senhoras, que são formadores de opinião, que são líderes, que têm a condição, nesse momento de reta final, aonde grande parte da população se encontra indecisa, né, de pedir o apoio para que possam serem aí propagadores, disseminadores desse novo projeto para Goiás, de que Goiás possa ter um novo ambiente para o ano que vem. Então, pedir o apoio, o voto de confiança dos senhores, mais uma vez, reafirmar o compromisso de fazermos um governo com as pessoas competentes, preparadas, de forma compartilhada, de forma dialogada, não uma política ultrapassada de imposição, de grito, de murro na mesa, isso já ficou para trás. E nós temos aí uma responsabilidade. Os senhores que são líderes, que são pessoas intelectualizadas, politizadas, têm uma responsabilidade maior do que aqueles que não têm essa consciência. Nós não podemos tomar uma medida eleitoral, tomar uma decisão eleitoral agindo emocionalmente, agindo irracionalmente, agindo como contrário a determinado político, determinado partido. Nós precisamos de encontrar solução para o nosso país. Não é através do extremismo, não é através dos discursos fáceis, demagógicos, hipócritas. A solução para o nosso país e a solução para o nosso Estado passa por uma decisão racional, inteligente, observando quem tem a melhor condição política e quem tem os melhores projetos de gestão para o nosso Estado. Então, deixo essa reflexão e esse pedido de voto e de apoio de todos os senhores. Eu sei que com os senhores aqui, juntos, né, com novas práticas, nós podemos sim construir um novo Goiás. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Daniel 15.